Mister, boa noite a Boa todos também noite. que nos estão a Boa ouvir noite. lá em casa. Mister, agradecer-lhe desde já por ter aceito o convite e partilhar aqui um pouco as suas experiências, um pouco as suas ideias de jogo, agradecer às pessoas que estão lá em casa. Mister, começo pela primeira questão, a primeira pergunta sempre da praxe. Falar um pouco sobre si, como é que isto começou. O Mister já tem algumas experiências, já passou pela segunda Liga, Liga Revelação, terceira Liga também no primeiro ano de, de competição. Fala-nos um pouco como é que surgiu esta paixão e como é que tudo começou. Ok, antes de mais, boa noite a ti, João, dar-te os parabéns também pelo trabalho que tens feito, por estas partilhas, depois de uma noite de Champions deste nível. Estamos aqui com um nível muito alto, mas vamos tentar aqui corresponder da melhor forma. E agradeço o teu convite, é sempre um gosto estarmos aqui a conversar e dar também os parabéns pelo trabalho que tens Obrigado, realizado. Mister. Falando um bocadinho desta pergunta que tu me fizeste, pronto, eu sempre estive ligado ao futebol desde pequeno. O meu pai foi muitos anos diretor do Braga e sempre houve esta ligação muito forte com o futebol. Fiz o meu percurso como jogador de formação do Braga, dos 8 aos 19, tirando um ano ou outro. Passei depois em 1999 para a equipa B do Sporting de Braga, que na altura foi criada pela segunda vez, se não me engano. E fiz 4 anos como profissional na equipa B, com chamadas à equipa A, com algumas chamadas a estágios, com algumas convocatórias para a equipa A, mas o que é facto é que acabei por nunca me estrear. Depois, ali aos 23 anos, surge aquilo que pode acontecer com alguma naturalidade, que são as lesões, infelizmente. E tive 4 lesões em 2 anos. Fiz ainda o meu último ano na extinta 2ª Divisão B Zona Norte, que agora mudou de nome. No Dragões Xandinenses, mas entretanto em 2 anos tive 4 operações aos joelhos, comecei a perceber efetivamente que não tinha condições de ter uma carreira ao nível que eu projetava e acabei por deixar de jogar. Foi então quando começou este gosto pelo treino. Na altura, aos 24 anos, voltei outra vez a estudar. Tive numa primeira fase um convite aqui de uma equipa de Braga, do Arsenal da Devesa, uma equipa que tem equipas de formação, também tem equipas cenas, mas o grande foco é o trabalho da formação, que faz aqui para desmeias com o estádio 1º de Maio, com o antigo estádio do Braga. Tem algumas pessoas ligadas, familiares ligadas ao clube, acabaram por me convidar, mais por brincadeira, mais por ocupação, porque tinha acabado de jogar, para ter aquele bicho do balneário, para estar no dia-a-dia. Mas depois as coisas foram evoluindo e foram crescendo. Entretanto, ingresso na formação do Braga. O António Caldas, o Mr. António Caldas, tinha sido meu treinador nos Júniors, tinha sido o meu treinador na equipa D. Era o diretor técnico e acabou por me convidar para a formação do Braga. E depois foi um trajeto. Orgulho-me também de ter trabalhado em todos os escalões do Braga, quer as lúdicas, somente no escalão de juvenil, minto. De resto, passei por todos os escalões, quer a nível nacional, quer a nível distrital, como treinador principal, como treinador adjunto. E depois aconteceu ali, em 2011, 2012, 2013, um convite para ser profissional, sendo treinador do Júnior. E foi aí que acabei por perceber efetivamente que era este tipo de área que eu queria investir. Acabei depois por tirar a minha licenciatura em Gestão de Desporto, o mestrado no Ensino de Educação Física, fui tirando os cursos de treinador, neste momento tenho o 4º nível, mas foi a partir dessa altura, quando comecei a trabalhar nos Júniores do Braga, comecei efetivamente a perceber que era este o caminho. E depois, há um bocadinho como estás a dizer, uma aventura também na China, adjunto na Covilhã do nosso amigo, mas infelizmente já não está connosco dito, treinador também principal aqui no Moreira da Fonte, no Campeonato de Portugal, sub-23 do Estoril Praia, um trajeto nos últimos anos mais segunda Liga, no Estoril, na Académica de Viseu, no primeiro ano da Liga 3 na São Joanense e na última época na Académica de Coimbra. Grosso modo, para não me alongar muito, é mais ou menos este meu trajeto, mas o futebol sempre fez parte de mim, pela ligação que tinha a ligação que o meu pai teve ao futebol, pelo gosto que sempre tive. Acabei por não, em termos de jogador, não ter uma carreira muito longa, mas acabei por enverdar para a área do treino. Eu digo isto muitas vezes, até acaba por me dar mais gozo, mais prazer o treino, do que o treino como treinador, do que como jogo. Obviamente tem a ver com o último ano de jogador, muitas lesões, muitas dificuldades, obviamente que isso também me marcou, mas sinto muito mais satisfeito naquilo que é o treino como treinador do que como quando era jogador. Grosso modo, é esta a minha apresentação para aquelas pessoas que eventualmente podem não me conhecer. Ok, Mister, claro que também pode ter tido influência e essas lesões que também podem ter influenciado um pouco e nesse caminho também ter já começado a pensar um pouco mais nem o que é que podia fazer, visto que já não podia ser jogador. Mister, tocando aqui noutro aspecto, que é
vamos imaginar que é uma semana normal, onde temos jogo domingo e outra vez jogo domingo. Como é que o Mister procura preparar-se a sua semana, em termos de quando é que dá folga e quando é que procura dividir a parte da análise, quando é que se faz a apresentação da análise do seu jogo anterior, quando é que procura e quando é que procura encerrar esse capítulo. Tocando aí, depois procuramos desenvolver um pouco mais este capítulo. Ou seja, aquilo que normalmente se chama o microciclo padrão. Embora é curioso que, pelo menos nos últimos anos da segunda Liga, este microciclo padrão, este exemplo que estamos aqui a falar, de jogo de domingo a domingo, numa época desportiva, principalmente na segunda Liga, não é fácil de acontecer. Por acaso eu tenho aqui as minhas cábulas, os documentos que eu normalmente me auxilio, tenho aqui um microciclo do ano passado, por exemplo, em Coimbra, e tenho aqui uma dinâmica de jogo domingo, jogo quarta, jogo terça e jogo sábado. Ou seja, só para perceber que às vezes na segunda Liga não é fácil. Eu ia tocar nesse aspecto a seguir. Sábado, domingo a domingo não é fácil, mas eu percebo a tua ideia. Isto porque por um lado, eu ia tocar nesse aspecto para vermos as diferenças e eu me falar um pouco também das diferenças de jogar. Tive uma aprendizagem muito grande no Campeonato Sub-23. O Campeonato Sub-23 também tem um bocadinho esta dinâmica. Jogos à sexta, depois jogos à terça, depois jogos outra vez à sexta. Por um lado, enquanto treinador, traz-nos dificuldades naquilo que é programar, naquilo que é a recuperação dos atletas, no preparar o próximo jogo, mas por outro lado, enriquece-nos muito, porque nos obriga a pensar de outra maneira, a tentar fazer, neste caso, jogamos numa dinâmica com uma densidade competitiva tão alta, de olharmos muito para aquilo que é recuperação e de que forma é que vamos preparar o próximo jogo, quando sabemos que em termos de conteúdo de treino temos de ter muito cuidado. Mas é muito enriquecedor. E no Sub-23 eu tive uma aprendizagem muito grande nesse sentido e preparou-me muito para esta dinâmica que existe agora na segunda Liga, com jogos à segunda, depois jogos à sexta, depois jogos à terça. Portanto, esta dinâmica de domingo a domingo na segunda Liga não é muito usual, 2 jornadas por época, não há muito mais do que isso. Mas pegamos neste exemplo sem problema nenhum. Então, normalmente, eu passo a explicar como é a forma como eu gosto de trabalhar. Normalmente, com o jogo ao domingo, opto quase sempre por folga à segunda-feira. Já abrimos aqui espaço para uma discussão e para uma conversa, benefícios, prós, contras de fazer a folga à segunda-feira ou de recuperar à segunda-feira. E eu faço à segunda-feira porque gosto do final do jogo de haver ali uma quebra. Obviamente, se falarmos de domingo a domingo, se o jogo for depois na sexta a seguir, já é diferente. Mas quando é domingo a domingo, eu gosto no final do jogo de abrir aqui uma quebra. Obviamente temos conhecimento e tenho conhecimento daquilo que são as vantagens em termos fisiológicos da recuperação do dia a seguir e percebo perfeitamente. Mas entendo também, até como treinador e como chefe de equipa técnica, que às vezes é preciso a gente cortar aqui um bocadinho, não diria terminar com a semana, mas nos libertarmos a todos. Embora, reforço, tem prós, tem contras, mas as recuperações com o dia a seguir para os atletas que jogaram é muito melhor, é muito mais rápida, mas eu entendo, ou pelo menos na forma como eu tenho trabalhado, opto sempre folga à segunda-feira. Folga em termos daquilo que eu trabalho no clube. Porque aqui começa aquilo que eu chamo do homework, não é? Do trabalho que todos temos que fazer, mesmo em dias de folga. E aí começamos com as funções todas definidas em termos de equipa técnica. Obviamente que o analista, a pessoa que está responsável por fazer a análise do próximo adversário, nesta altura, aquilo que eu lhes peço é que tenha já ali 75%, 80% do relatório do adversário já feito. E digo 75%, 80% porque normalmente há jogo ainda nesse fim de semana. Esse último jogo normalmente é a análise, a observação final que fazemos. E por vezes o jogo não coincide ao domingo, às vezes coincide à segunda, coincide ao domingo à noite, às vezes os jogos não estão disponíveis logo na plataforma, mas dos últimos 4 jogos que analisou, normalmente eu digo este último é para fechar o relatório. Portanto, daí eu dizer que 75%, 80% do relatório já tem que estar. Estou-me aqui a rir com uma mensagem do Justiniano, mando-lhe também um abraço e que também que tudo lhe corra bem. Foi meu jogador ano passado. Como estava a dizer, 75%, 80% do relatório já tem que estar pronto à segunda-feira. E normalmente como é que eu peço os meus relatórios? São 2 documentos. Um documento escrito onde há uma caracterização geral da equipa, a equipa base, as substituições mais normais, como é que a equipa se comporta, se muda de comportamento jogando em casa ou fora, uma caracterização geral, as substituições tipo, os homens de referência no processo defensivo, os homens de referência no processo ofensivo, uma breve descrição de cada jogador, 2, 3 linhas, nunca mais do que isto, o jogador A, jogador com experiência na segunda liga, ou com experiência na terceira liga, independentemente do que for, é pé direito, é pé esquerdo, joga com o pé contrário, pequenas indicações,
uma caracterização geral daquilo que são os momentos de jogo, falando em termos daquilo que é o processo ofensivo, equipa de jogo curto e apoiado, com um assento numa posse de bola muito forte, uma equipa mais vertical, de acelerações, de mudanças de velocidade, para estarmos aqui um bocadinho com um exemplo. E depois a isto junta-se um vídeo. Um vídeo que numa primeira fase é longo, eu digo longo, digo de 15 minutos, porque uma primeira fase é para a equipa técnica observar, não para mostrarmos aos jogadores, e depois com o decorrer da semana vamos partindo e fica ali à volta dos 7, 8 minutos. Portanto, é só o trabalho 7, 8 minutos, Missa, mas as fases todas juntas? Sim. Normalmente o primeiro vídeo é um bocadinho mais longo. Eu já vou passar a explicar que é terça-feira quando fazemos a análise, a quarta-feira quando fazemos a análise do adversário. Normalmente é mais longo para termos uma ideia. Obviamente, e quem anda no treino, é normal, temos conhecimento das equipas, como jogam, como não jogam, mas é bom também que a gente tenha um vídeo mais longo para perceber estas pequenas diferenças. Portanto, o trabalho do analista já tem que estar sempre adiantado uma semana ou duas, depois depende também da dinâmica que temos de trabalho, do número de pessoas que trabalha connosco, depende depois dessas dinâmicas, mas normalmente é este que eu peço à segunda-feira. Ao mesmo tempo, um treinador adjunto é o responsável por fazer a análise do nosso jogo. Eu vejo normalmente o jogo, depois em comunicação. Um abraço também para o Tony, que está-me aqui a mandar também um abraço também para o Tony. O adjunto tem o Diogo também, um abraço também para o Diogo, peço desculpa estar a interromper. O adjunto é responsável por fazer essa análise da nossa equipa. Obviamente que eu vejo o jogo e estou em constante comunicação com ele, faz-me um corte do minuto 10, do minuto 11, vê se o comportamento foi ajustado conforme aquilo que a gente viu no jogo, estas pequenas coisas. Neste momento, o vídeo também é longo, de 15 minutos, 16 minutos. Posso pontualmente pedir cortes de vídeos individuais ou sectoriais, depende depois do momento, depende depois daquilo que peçam, para os documentos estarem prontos na terça-feira, que é o primeiro treino da semana. Obviamente que há atletas que ainda vão fazer, que ainda estão em fase final de recuperação, ainda fazem algum trabalho de recuperação. Aqueles atletas que têm menos minutos, que jogaram menos, obviamente fazem um trabalho diferenciado desses atletas. Numa primeira fase do treino, gosto de ter sempre toda a gente junto, arranja-se também uma dinâmica de trabalho em que 35, 40 minutos os atletas estejam todos juntos. Não gosto de dividir nesse primeiro treino da semana, no início do treino. E depois, então, é que os separos que jogaram acabam de fazer o trabalho de recuperação e os que não jogaram têm um tipo de trabalho diferenciado para se ajustar ou para se aproximarem dos atletas que jogaram. Isto na terça-feira. No final do treino, ou antes do treino, se é de manhã, se é de tarde, depois depende da hora, fazemos a análise do jogo. Com o tal vídeo longo, de 15 minutos, 16 minutos, fazemos a análise entre a equipa técnica e depois eu defino se fazemos uma apresentação ao plantel, se não fazemos, se usamos uma rede social ou normalmente o WhatsApp para fazer chegar o vídeo aos jogadores. Já tive clubes onde tinha a possibilidade de ter uma televisão no balneário e até num ambiente um bocadinho às vezes menos formal, menos pesado, pormos o vídeo a passar no balneário. E os jogadores acabam sempre por se juntar para conversar, e aí também é responsabilidade dos treinadores adjuntos, um bocado de forma informal, de se aproximarem, de conversarem com os jogadores, ou então vamos para a sala de vídeo e fazemos aí a análise, mas aí a análise já é com o vídeo mais curto. Se numa primeira fase, entre a equipa técnica, o vídeo é mais longo, para percebermos aquilo que fizemos, depois anda sempre à volta dos 7, 8 minutos. Não tenho um padrão de mostrar todas as semanas ou não, depende do momento. Depende daquilo da relação às vezes que temos com o grupo de trabalho, ou do momento da época, se a equipa já está saturada, se não está. Acho que é importante também medirmos e percebermos este momento da equipa e percebermos se faz sentido ou não. Mas a análise da equipa técnica é sempre feita. Neste momento também, obviamente, depois fazemos essa análise e o jogo anterior fica fechado e começamos a pensar no próximo jogo. O analista tem então essa responsabilidade de ir fechando o relatório para depois no treino de quarta-feira, normalmente na parte da manhã, o treino, começamos a fazer a análise do adversário. Começamos primeiro por discutir entre a equipa técnica, no tal vídeo que ainda está longo, normalmente faz-nos chegar à terça à noite, terça ao fim do almoço, depois dependendo. Faz-nos chegar o vídeo, dou obviamente uma vista de olhos em casa, reunimos normalmente a final do treino. A minha dinâmica de trabalho costuma ser: treinamos de manhã, almoçamos e à tarde fazemos aquilo que é o trabalho de gabinete. E depois então começamos a discutir. O analista faz a apresentação só para a equipa técnica, neste momento, do adversário.
com pausas, com puxo atrás, com puxo à frente? Será que este comportamento se repete? Eles fizeram isto neste jogo, mas há 2 jogos não o fizeram? Será que é padrão? Será que foi estratégia? Aqueles momentos de avaliarmos. Este jogador vai estar castigado, este jogador vai ser lesionado. Tentámos perceber aquilo que podemos encontrar. Depois, a apresentação ao grupo de trabalho, com o jogo no domingo, ou face à sexta ou ao sábado. Já fiz de diversas formas. Já fiz 48 horas antes, só fazer os 4 momentos de jogo, um vídeo de 7, 8 minutos, porque depois durante a semana vamos vendo e vamos reduzindo ao tempo. Identificamos um padrão, um exemplo de um momento de pressão ou do posicionamento na primeira fase de construção nossa e de que forma que o adversário nos vai pressionar. Vemos 1, 2 vezes os comportamentos deles, começamos a perceber por onde é que podemos ter espaço para criar superioridades. E começamos a perceber 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, é padrão, não vale a pena estarmos a meter 3 ou 4 exemplos iguais, começamos a reduzir e a cortar o vídeo para chegar ali aos 7, 8 minutos. Posso depois no sábado mostrar só o esquema das bolas paradas, como posso no mesmo dia mostrar tudo. Isto depois depende de muitas questões. Normalmente faço ao sábado, posso fazer à sexta, já cheguei a fazer à terça-feira também, a apresentação logo à equipa, ou seja, depende muito dos momentos. Mas o que é que também é importante? É, nesta reunião de quarta-feira, que é o primeiro momento em que temos uma conversa, o que é que vamos encontrar no fim de semana, durante a semana, na quinta, na sexta, antes de apresentarmos aos jogadores, a própria equipa técnica ir começando já a dar alguns feedbacks aos jogadores, aos atletas. Não de uma forma muito pesada, muito formal, mas dirigir aquilo que é o exercício do treino para aquilo que podemos encontrar. Um exemplo, vamos aqui pegar exemplos um bocadinho aleatórios, só para contextualizarmos melhor. Um adversário que defende mal nos corredores, começar a dizer ao lateral, ao interior, ao extremo, se criarmos ali uma dinâmica, uma superioridade do lateral por fora, do lateral por dentro, podemos ter vantagens. Começar-lhe a dar esses pequenos feedbacks para eles começarem a perceber e depois, quando virem o vídeo, começarem a perceber o que é que fizeram no treino, em termos de unidade de treino, e o que vamos preparar para o jogo. Já fiz à terça-feira, como disse, a apresentação, já fiz à sexta, depende depois de alguns fatores, mas normalmente deixo para 48 horas, 24 horas antes do jogo. Em termos de dinâmica de análise e daquilo que é a observação do adversário, normalmente é desta forma que trabalho. Obviamente depois tem ajustes durante a semana, se vamos 2 vezes à sala de imprensa, se não vamos, tem a ver com o momento da época, se a época está longa, se não está, se temos que reduzir ao vídeo, se temos que chamar jogadores de uma forma mais individual, se temos que chamar a linha defensiva ou o setor intermédio, depois vamos gerindo, mas em termos gerais, em termos de padrão, e até para não me alongar muito, normalmente é desta forma que costumo trabalhar. Ok, Mister. Falando também um pouco disse que acabou de abordar em relação a isso, do trabalho que procura que o analista faça. O Mister, por norma, tem só um analista a fazer esse trabalho todo, ou procura ter 2 analistas? Como é que isso funciona? Ou até o adjunto ajudar nessas partes? Como é que funciona essa distribuição? Certo, isto tem muito a ver também com os clubes onde trabalhamos e com a disponibilidade de termos de recursos humanos. Normalmente, nos últimos tempos, tenho trabalhado só com um analista. E, obviamente, que depois a distribuição de tarefas dentro da equipa técnica, primeiro, é uma das coisas que eu digo, todos temos de estar dentro das funções de cada um. Infelizmente, e pegando um exemplo, infelizmente, com esta questão do Covid, e aconteceu-me no dia da apresentação do adversário, o meu analista teve Covid nesse dia. E todos temos de estar prontos para fazer a apresentação. Portanto, todos que temos de estar inseridos, temos de estar todos perceber o que é que estamos a fazer, e eu tenho que saber o trabalho do colega do lado, seja analista, seja pela físico, e aconteceu esse exemplo, estávamos em Viseu, o analista ficou apanhou Covid, fizemos o teste antes do Covid, quando vamos fazer a apresentação, ele não pode ir, todos temos de saber o que é o vídeo, o que é para falar, quais são as coisas mais importantes. Portanto, isto para dizer o quê? Que dentro da equipa técnica há funções definidas, mas todos temos de ter conhecimento daquilo que fazemos. Obviamente, cada um tem as suas áreas específicas. O analista, a função dele, a primeira função, a função específica é a parte da análise, o produtor físico, da questão do controle das cargas, cada um tem a sua função. Normalmente, nos últimos anos, e até porque, em termos daquilo que é a segunda liga e dos recursos financeiros para distribuir pelos recursos humanos, não há um valor muito grande. E, portanto, eu também sou apologista de, às vezes, ter só uma pessoa, dar-lhe essa função, dar-lhe mais tarefas, mas eu senti que tenho um ordenado justo para a tarefa que tem, do que às vezes temos 2 pessoas e as 2 pessoas estarem com um ordenado ou com valores
que acabam por não nos deixar satisfeitos. E eu prefiro ser frontal e dizer ao analista, é muito trabalho, defino como é que a forma como eu quero as coisas, mas eu prefiro te dar a ti 10, um exemplo, do que dar 5 a ti e 5 a um colega teu, e nem tu nem ele vão estar satisfeitos, porque acho que não é um ordenado justo para as funções que vais ter. Portanto, tento trabalhar aqui assim. Obviamente que isto é o contexto real. Mas para si, qual era o ideal? Lá está, nós temos que jogar aqui com o contexto ideal e com o contexto real. Acima de tudo, eu quero qualidade na observação. Agora, se me disser assim, olha, Pedro, conseguimos-te arranjar 2 bons analistas para trabalhar contigo. Obviamente que será o ideal. 2 ou 3. Neste momento, eu tenho trabalhado ultimamente só com 1. Mas se me disser assim, Pedro, qual é o ideal? O ideal seria no mínimo 2. Para distribuírem as tarefas entre eles e para estarmos muito mais, termos a documentação toda muito mais pronta e até porque 4 olhos neste caso a ver, e aí muito melhor. A realidade, que é o contexto real que me tem acontecido, tenho trabalhado só 1, com a ajuda, com o suporte, com o resto da equipa técnica. Penso que 2, no mínimo, seria o ideal. Mas depois lá está, tinha a ver com o contexto, em que nível é que estamos, se há recursos humanos, se não há. Mas acima de tudo, eu acho que é importante valorizar a qualidade do trabalho, do recurso humano, neste caso, ultimamente é o que me tenho acontecido, do que propriamente o número de pessoas na tarefa. Obviamente que se forem 2 bons, obviamente tanto melhor. Mas tem mais a ver com a qualidade do trabalho do que propriamente com a quantidade. Obviamente que depois em termos de desgaste da pessoa, e é uma área que observo muito da pessoa, porque é exaustivo ver 4 jogos ou 5 jogos, ter quase sempre as respostas na ponta da língua, estamos a ver o vídeo e perguntei, se jogar antes o João em vez do Manel, ele também faz esse movimento? Será que é padrão ou é característica natural do jogador? Ele tem que ter essas respostas na ponta da língua. Portanto, acho que se deve valorizar muito esta função, porque efetivamente causa, tem um acrescento muito grande àquilo que é a nossa forma de trabalhar. Portanto, é um bocadinho isto. O ideal seria, no mínimo 2, num contexto, num cenário ideal, mas o contexto real nos últimos anos tem sido sempre um analista. Ok, Mister. Em relação também, falando um pouco das bolas paradas, dos esquemas táticos, como é que o Mister procura trabalhar em termos defensivos e ofensivos, quer em termos da sua equipa, e como é que procura observar essa parte no adversário? Se é por alguns passos que, neste caso, o Mister e a sua equipa técnica gostam de explorar, vamos imaginar, o Mister gosta de explorar muito o primeiro posto, tenta ver se existe ali algum espaço, ou se procura identificar qual é o espaço que eles são mais vulneráveis e alterar a sua dinâmica para esse espaço. Fala-nos um pouco sobre isso. Normalmente, nós, na dinâmica que tínhamos na equipa técnica anterior, havia o analista, mas depois havia uma pessoa dentro da equipa técnica, que era o Almeida, que era o responsável pela observação das bolas paradas, defensivas e ofensivas. E aquilo que normalmente acontecia era ele apresentava uma solução. Só, Mister, um exemplo, como estava a dizer, eles atacam com 3 homens ao primeiro poste, mantemos o nosso só um homem lá, mais um homem à zona, baixamos mais um homem, e eu acho que a melhor solução era esta, apresenta uma solução à quarta-feira, quinta-feira, depois de analisar as bolas paradas. Até porque isto hoje em dia, com o InStat, com o iScout, é fácil chegarmos, carregamos as bolas paradas todas e percebemos o que é padrão e o que não é padrão. Normalmente o Hugo, que era o responsável, o Almeida, que era o responsável por essa área, apresentava-me uma solução. Como estava a dizer, eles defendem mal no primeiro posto, ou eles são mais fortes no primeiro espaço, ou nós também somos. Vamos tirar de alguém, vamos fazer um movimento, vamos criar uma dinâmica diferente para arrastar, para criar desequilíbrios, para dar espaço ao nosso homem. É um bocadinho assim que funcionamos. Depois, em termos de prática, normalmente às sextas já começámos a trabalhar as bolas ofensivas, ainda com oposição, e para tentarmos criar uma dinâmica diferente que consiga surpreender o adversário, e depois no último dia, 24 horas antes, é que fazemos em regime já de baixa intensidade, mais pausado, definição do posicionamento, com os alertas, depois de ver o adversário. Normalmente trabalhamos assim. Por exemplo, em Coimbra e em Viseu, tentávamos apresentar sempre 2, 3 bolas paradas diferentes, quer sejam cantos, quer sejam livros laterais, porque sabemos, e na segunda liga tem um papel fundamental as bolas paradas, que tínhamos vantagem, até por uma equipa que numa fase inicial tinha alguma dificuldade em fazermos gol, tínhamos vantagens em, entre aspas, gastar mais tempo neste momento porque podíamos ter benefícios. Criamos depois até dinâmicas de lançamentos na lateral, tentar enganar o adversário. Normalmente tentávamos durante a semana 2, 3 bolas paradas
diferentes para tentarmos surpreender o adversário. Em termos defensivos, obviamente estava a falar isto em termos ofensivos, em termos defensivos havia um padrão que nós tínhamos, porque é o padrão que eu gosto de utilizar, mas depois tínhamos que fazer alguns pequenos ajustes. Na segunda liga há equipas com jogadores com uma capacidade muito forte naquilo que é o jogo aéreo, e quando falo nisto, às vezes falo de equipas com 3, 4 jogadores muito fortes. Muito e aí procura fazer a marcação individual. E aí vamos gerindo. Se tirarmos homens da nossa linha, nós defendemos à zona com uma linha de 4, fazemos ali um pequeno triângulo no primeiro poste, tínhamos sempre normalmente 2 homens mais responsáveis por uma marcação mais direta. Mas o Mister alterava, imagino como o Mister acabou de falar, também é importante. O Mister, imagino que via que tinham 4 jogadores fortíssimos no jogo aéreo. Imagina que o Mister procura-se colocar sempre 2 a fazer marcação individual. É capaz de alterar e se for colocar 4 a marcação individual, ou isso na sua ideia de jogo já é de 2 para 4 já é capaz, não é exagero, mas é capaz de mexer muito com aquilo que é a linha defensiva. Também tem muito a ver com jogos anteriores e com o conforto que o jogador tem. Claro. E vamos alterar quando andamos há 5 ou 6 jogos e ninguém nos faz um gol de bola parada. O jogador também tem que acreditar nisto. Então vamos manter estes 2, mas atenção que um jogador qualquer, o João ou o Manel, é forte na entrada no segundo posto. Pronto, o homem está mais próximo dele, mais cuidado, mais atenção, olha aqui no vídeo, fazê-lo perceber para não estarmos a mudar. Porque às vezes também tem que saber. O jogador sente-se confortável. Se nós estamos assim, ninguém nos faz gol de bola parada. E agora temos 2 homens na marcação direta. E agora vamos tirar 2 da linha e vamos pôr mais 2. Às vezes causa aqui algum desconforto no jogador. Nós também temos que se ver. E perceber isso. Muitas coisas é o momento. Mas há sempre um ajuste. Às vezes sempre temos medo de dizer esta palavra. Sempre um ajuste. Porque eu entendo muito de futebol em termos práticos. Eu esconder os meus defeitos e pôr em campo as minhas forças. E o adversário é igual, é eu atacar o adversário nas fraquezas e tentar não. Portanto, se o adversário é forte naquele momento, temos que ajustar, temos que nos adaptar, temos que criar condições para que o adversário não tenha sucesso. Falando assim um bocadinho, é o jogo do gato e do rato, de uma forma mais prática. Mas tentamos perceber onde é que eles podem fazer mal. E da mesma forma que nós lhes fazemos também a eles. Ainda este ano apanhamos uma equipa na segunda liga que nas bolas paradas ofensivas deles e defensivas nossas, meteu 2 homens no meio campo, o que não é muito normal. E obviamente que isto vai-nos alterar aqui qualquer coisa. Tentámos numa primeira fase iludi-los, meter 2 homens 3 homens no nosso canto, um a bater, o mais próximo a fazer um movimento, a ver se conseguíamos tirá-los de lá, para não termos 2 homens na frente. Mas é um bocadinho isto, é tentar enganar o adversário, porque o jogo é mesmo isto, é tentarmos enganar o adversário. Mas em traços gerais, é normalmente assim que estruturo as bolas paradas. Ok, Mister. Falando um pouco também no treino, o Mister procura filmar os treinos. Para que é que utiliza os treinos? Vê sempre os treinos ou imagina, vai fazer um exercício específico ou exercícios novos e quer analisá-los para ver se aquilo que procurou para aquele exercício se foi certo, ou às vezes até para mostrar a algum jogador determinado comportamento que ele teve. Como é que procura em relação aos treinos? Ou até se não filma, pode não filmar. Fala-nos aí um pouco também. Normalmente filmamos a unidade de treino sempre. Normalmente é o analista o responsável pela filmagem. E o que fazemos depois, aquela dinâmica que estava a dizer há bocado, treinamos de manhã, almoçamos e à tarde é o trabalho de gabinete. Estamos ali, não sei, tempo concreto, 30 minutos, 40 minutos, a fazer uma análise daquilo que foi o treino. Não só para perceber, porque às vezes estamos no treino e ficamos com uma sensação do treino e às vezes a ver o vídeo as coisas mudam para melhor ou para pior. Às vezes até ajustar. Estamos num 4x4 ou num 5x5, este espaço acabou por ficar pequeno e vamos ao vídeo, vamos ver como é que está o espaço, será que o espaço estava ajustado ao número de jogadores, às relações que tínhamos. Olha, até afinal até correu bem, também é importante nesse sentido e filmamos nesse sentido. Não vemos o treino todo, não vejo o treino todo. Normalmente eu peço ao analista para me filmar o treino, e partir. Por exemplo, o exercício tem, a unidade de treino tem, vamos fazer um número, tem três exercícios. E ele vai-me partindo dos exercícios. O primeiro exercício, normalmente aquela parte inicial, a câmara está filmada, mas não é com grande foco. Às vezes é mais para ver o comportamento do jogador, se ainda está com aquele deixa-andar de fase inicial do treino. Não é tanto para perceber depois se o exercício correu dentro daquilo que nós tínhamos. Mas depois, quando passa para o exercício de posse de bola, para um exercício de organização, eu peço-lhe para ele partir e para os catalogar dessa forma. Exercício de manutenção de posse de bola, um exemplo, exercício de organização intersectorial, e vamos partindo, e depois no final do treino nós vamos ver, vamos agora ver um bocadinho do treino, a ver se correu dentro daquilo que a gente esperava, o que nós planeámos, às vezes até questões de tempo, se cumprimos o tempo que estava estipulado, embora aqui isto não seja matemático, às vezes falamos de um exercício de 2 minutos, às vezes é mais, outras vezes é menos, depois sentir
o exercício, mas para nós também percebemos se o exercício efetivamente foi ao encontro daquilo que nós queríamos. Obviamente também que serve depois para, às vezes, chamar os jogadores e fazê-lo perceber que hoje o treino não correu da forma como nós queríamos, ou ao contrário também, a dizer que este comportamento dele é muito mais certo quando trabalhar desta maneira. Se queremos mostrar um trabalho de uma linha defensiva, queremos mostrar a linha defensiva. Depois é nós usarmos esta informação toda que temos da melhor maneira. Mas o uso do treino, da filmagem do treino, acho que é importante, dentro deste contexto todo, dentro destas variáveis todas que falei, tem um papel importante. Depois são outras questões, às vezes o campo de treinos ou o anexo não dá para filmar como nós queríamos, num patamar mais elevado, às vezes fica ao nível da aula, mas isso somos nós que temos que... É como estava a dizer há bocado, todos nós queremos o contexto ideal, mas nós temos é que perceber qual é o contexto real. E adaptarmos. E ajustarmos aquilo que é o contexto real. Claro, Mister, em relação também ao jogo, sabemos que o Instat, essas plataformas dão-nos acesso aos jogos, mas o Mister procura filmar na mesma o seu jogo, porque há treinadores que são apologistas disto e sabemos que há outros que não. Ok, há muitos que temos acesso ao jogo, não vamos, entre aspas, perder tempo nisso. Outros gostam de filmar porque, em termos de amplitude, dá para apanhar mais. Ou até outros gostam de filmar certos comportamentos, linha defensiva, linha média. Como é que o Mister também procura trabalhar em relação a isso? Normalmente o analista é que fica responsável por essa filmagem, uma filmagem mais de campo aberto. Uma coisa é a filmagem que nós vemos na televisão, na Sport TV, do canal que for. Outra coisa é o comportamento que queremos em termos globais, o comportamento da equipa. Normalmente o analista é que filma mais de campo aberto. Nesse momento o analista tem comunicação com o banco, com os adjuntos, porque tem uma visão privilegiada, está num patamar mais acima, consegue ter uma noção diferente de que nós temos ao nível do relevado, em comunicação com o adjunto, e vamos também acertando pormenores, e pelo facto de ele conseguir ver num patamar mais acima, tem outra visão. Às vezes, se houver essa possibilidade de estar a ver o jogo num canal e conseguir às vezes puxar para trás e perceber se o comportamento foi ajustado, se não foi, ao mesmo tempo que filma, depende depois do número de pessoas que temos a trabalhar, mas normalmente é o analista o responsável por fazer essa filmagem que nós dizemos, esta filmagem é para nós vermos o nosso jogo, porque lá está, a filmagem que aparece depois na televisão é completamente diferente daquilo que nós queremos para trabalhar. Portanto, é fundamental filmarmos o jogo à nossa maneira, à maneira que nós queremos. Às vezes posso pedir, vamos pegar aqui um exemplo, a nossa linha defensiva tem estado mal, tem estado muito baixo, ou tem estado muito subido, um exemplo qualquer. Às vezes, dá de vez em quando uma vista de olhos à linha defensiva, nem que tires um bocadinho o zoom do processo mais ofensivo, embora nunca seja uma aproximação muito grande. Às vezes mostra-me ali um bocadinho a linha defensiva para perceber o comportamento do guarda-redes. Às vezes nós temos a tendência de, nas filmagens, até nos esquecemos do guarda-redes. Será que o guarda-redes está bem colocado? Será que não está? Será que está pronto para cortar a profundidade ou para baixar? E às vezes a nossa câmara permite-nos isso. E agora depois depende daquilo que nós pedimos à pessoa que está a filmar. E posso pedir estes pequenos pormenores para ver se a nossa linha defensiva está melhor do que estava. Estamos a defender com uma linha muito baixa ou muito alta, questão qualquer, e andámos a trabalhar durante a semana, agora vamos ver se ao fim de semana as coisas acabaram por acontecer dentro daquilo que nós trabalhamos. Depois é o treinador ter, obviamente, as funções definidas, mas ter na cabeça aquilo que quer para cada situação, seja para uma filmagem do treino, seja para uma filmagem do jogo, dizer eu quero que me filmes isto e isto, aberto sempre a dizer, mister, se filmamos antes de outra maneira, do outro lado, já houve situações que metemos uma câmara, lá está, depende também do clube onde estamos, uma câmara atrás da baliza, às vezes a liga autoriza, outras vezes não autoriza, e uma câmara atrás da baliza é muito melhor para vermos o campo em profundidade. Portanto, tentarmos depois perceber o que é que o clube tem, as coisas que temos, aquilo que o treinador quer, não é? Os treinadores guarda-redes normalmente até optam por meter uma GoPro por trás da baliza para ver os comportamentos dos guarda-redes. É preciso percebermos o local que temos, os recursos humanos que temos, mas acima de tudo é termos ideia daquilo que queremos fazer e das ideias e das funções e das tarefas que cada um tem que fazer. Definindo isso, depois irmos ajustando, aberto obviamente sempre a ideias novas e ideias diferentes das pessoas que trabalham comigo, mas eu ter esta ideia e fazer-lhes perceber o que é que quer. Depois a partir daí é perceber se há condições, se não há, é um bocadinho dentro disto. Ok, estamos a terminar, isto passa rápido, já estamos aqui quase 45 minutos, mas isso também é bom quando passa rápido, é porque estamos a falar de algo que gostamos. Isso, o Mister já teve em vários contextos. Falando aqui também rapidamente a diferença, o Mister já teve na segunda e na Liga 3.
As grandes diferenças qual é que são? Sabendo que cada vez há menos diferenças entre estas duas ligas, mas fala-nos um pouco as grandes diferenças e a aproximação que cada vez está a haver mais entre estas duas ligas. Mas da Liga 3? Sim, e a Liga 2. Ok. Tive o ano passado foi o primeiro ano da Liga 3 e confesso que foi uma surpresa muito grande pela qualidade das equipas, pela qualidade do jogo apresentado e parece-me que se aproxima muito daquilo que é, ou seja, a Federação ao fazer este filtro de equipas de Liga 3 obrigadas a cumprir determinados pressupostos, aproximou mais ainda aquilo que é da segunda Liga. E até me parece este ano, a segunda Liga este ano ali 5, 6 equipas com plantéis com qualidade e com quantidade de jogadores que até poderiam entrar numa primeira liga. Já começa a haver também aqui alguma diferença entre algumas equipas, mas em traços gerais, eu dizia isto muitas vezes, e acontece isto muitas vezes nos jogos da Taça de Portugal. Uma equipa que normalmente na segunda liga lute para não descer ou que esteja sempre na segunda metade da tabela contra uma equipa da terceira liga que esteja na primeira metade da tabela, a diferença é muito pouca. A diferença é muito pouca. Às vezes pode parecer, então, uma é a segunda liga, outra é a terceira liga. A diferença é muito pouca. E vê-se depois que até o número de jogadores que passam da terceira liga passam e treinadores também. Portanto, cada vez parece-me que a aproximação da terceira liga, estamos agora a comprovar este ano, que o ano passado foi o primeiro ano, parece-me em termos daquilo que é a qualidade do jogo, cada vez se aproxima mais da segunda liga. Obviamente que a segunda liga, até pelos anos que tem, e pela visibilidade que tem, embora a Federação tenha feito um papel de promoção muito grande da terceira liga, parece-me, e por aquilo que foi visto ano passado, que em termos de qualidade de jogo, as equipas começam-se a aproximar. E é normal, no final do ano, os jogadores passarem para a segunda liga, e mesmo treinadores, e os treinadores que estiveram na segunda liga irem para a Liga 3, porque lá está também a obrigação dos clubes a cumprir determinados pressupostos, também leva a que os treinadores e os jogadores tenham uma abertura também maior e para a terceira liga, porque sabem que vão encontrar condições de trabalho. E às vezes não havendo espaço nas segundas ligas e da forma como está estruturada a terceira liga, e penso que para o ano acho que vai, ou este ano, no final, acho que vai haver um reajuste outra vez. Sim. Penso que para o ano vão reduzir o número de equipas e passar a série de 10, não tenho a certeza, mas sei que é uma operação que vão fazer este ano. Ou seja, ainda vai aproximar mais daquilo que é a competitividade da segunda liga. Ok, Missa. Última pergunta. Falar um pouco de si, ou seja, sabendo que não vai falar aqui tudo ao detalhe, mas em termos já sei como é que se vem, mas em termos de propostas, se já teve, como é que isso vai, se está aberto, é que o mercado é que está aberto e se também está, se lhe surgiu uma proposta do estrangeiro, como já teve, se é algo que também tem em conta, Missa. Também para aqui a última pergunta mais descontraída, assim, para... Claro, não, é tudo descontraído. Quando estamos a falar fora, tudo descontraído. Não, esta é a velha questão, o treinador tem que ter sempre as malas prontas para o bem e para o mal, não é só para o mal. Não é só para ser despedido, tem que ter as malas prontas, mas mesmo para as coisas boas tem que ter a mala pronta. É normal haver sempre contactos, pessoas que tentam ou procuram saber como é que está, aquilo que nós chamamos, como é que está a tua vida, se estou aberto a propostas estrangeiras, se não estou. Tive uma experiência muito interessante na China, não só a nível futebolístico, mas em termos da riqueza do país, porque culturalmente é um país completamente diferente, embora foi num contexto de sub-14 e sub-15, mas foi uma experiência muito enriquecedora, isto já há 5 anos. E, portanto, o estar aberto a propostas do estrangeiro, obviamente que sim, obviamente que depois temos que fazer uma análise, perceber aquilo que podemos encontrar. Não fecha as portas, e porque também não faz sentido, seja trabalhar em Portugal ou seja no estrangeiro. Obviamente que gostamos de trabalhar em Portugal porque estamos próximos dos nossos, mas também temos consciência que em termos financeiros no estrangeiro às vezes as condições são muito melhores. Portanto, tentarmos encontrar aqui um equilíbrio. Obviamente que nunca vamos ter um projeto esportivo fantástico, falando de mim, obviamente, que em termos financeiros, em termos esportivos, me agrade. Se calhar a parte esportiva pode-me agradar mais no momento, a parte financeira pode-me agradar mais noutro. Obviamente que em Portugal também não fecho nem pouco mais ou menos as portas. Gosto muito e gostei muito sempre de trabalhar na segunda liga, no Estoril, em Coimbra, em Viseu, porque acho que é uma competição, e às vezes fala-se da competitividade da segunda liga e diz que o primeiro pode ganhar ao último, mas é claramente verdade, às vezes eu digo isto até em conversas com colegas, não há uma diferença assim tão grande entre o primeiro e o último, não há, em termos de jogo, falando em termos de jogo,
Nenhuma equipa se sobrepõe a outra durante 90 minutos. O jogo é muito repartido. Estou eu agora eu por cima, a seguir está o adversário por cima de mim. O jogo é tudo muito repartido e isso agrada-me, essa forma do jogo agrada-me. A terceira liga também me parece, pela experiência que tive, pelo que vou acompanhando, está também muito próxima. Então o Mister também está aberto à porta, essas portas também estão abertas à Liga 13 e à Liga Revelação também? A Revelação também, para mim, foi uma experiência fantástica ali, a Revelação. Na altura eu trabalhei no Estoril, obviamente que a gente, quando as coisas nos correm bem, e na altura, em janeiro, houve alterações na equipa principal da equipa A, eu estava no Sub-23, acabei por fazer a minha estreia na segunda Liga, mas essa passagem do Sub-23 para a segunda Liga, essa adaptação quase de adormecer a treinar no Sub-23 e acordar a treinar a segunda Liga, essa adaptação, esse contexto, em termos de crescimento de treinador, penso que foi o ano que me obrigou, entre aspas, a crescer mais rápido, porque o contexto de trabalho em Sub-23, obviamente que o Sub-23 acaba por ser um prolongar daquilo que é o trabalho de formação e de preparar os atletas num nível já sénior, mas com um nível competitivo, eu não diria próximo, diria próximo em termos de idades, porque acabam por jogar entre uma faixa etária muito próxima, e na segunda liga já não, na segunda liga já temos um jogador de 30 anos a jogar contra um jogador de 20 anos, já é completamente diferente. Essa passagem, essa experiência no Estoril foi extremamente enriquecedora, um trabalho muito bom na altura com os Sub-23, depois a passagem para a equipa A. Acho que é um campeonato extremamente competitivo, tem as suas questões mais pontuais que têm a ver com a questão da idade, de se poder utilizar, mas isso faz todo o sentido, que é um prolongar daquilo que é o trabalho de formação, mas em termos de continuidade é fantástico. E depois a passagem para a equipa A foi dos anos que mais me obrigou a crescer e de uma forma mais rápida. E o que eu estava a dizer logo no início, estes jogos de sexta, esta densidade competitiva de sexta, terça, sábado, aprendi muito, ouvi muito disto que foi a experiência na Liga Sub-23, que acontece agora muito isto na segunda Liga, com jogos ao domingo, com jogos à segunda. Portanto, foi uma experiência que trago de trás e que me preencheu e que me obriga, que é mesmo assim, obriga-nos a crescer muito rápido. Portanto, temos de propostas, aberto sempre a tudo. Obviamente temos preferência mais por umas coisas do que por outras, isso é perfeitamente normal, mas perfeitamente à vontade em trabalhar em todos os escalões, em todos os níveis competitivos. Portanto, é perceber efetivamente o convite, conversar com as pessoas, perceber se há sintonia de ideias, se juntos o Pedro Duarte, a equipa técnica e o clube se conseguem fazer um trabalho em que todos possam ser valorizados, e se assim for, as coisas tornam-se mais fáceis. Claro, Mister, terminamos aqui a nossa conversa. Dava para conversar mais, mas muito mais. Isto amanhã, quero colocar isto no Spotify e as pessoas ouvem muito pelo caminho para o trabalho, a regressarem e não gostam de ser muito longo. Faço o mesmo também. Eu também quando vou faço o mesmo e quando é muito extenso fico, agora não posso ouvir o resto e fico logo ali aborrecido, é normal, mas gostei imenso de falar consigo, Mister. Muito obrigado. Desejar-lhe os maiores sucessos profissionais e pessoais, claro. Estamos em contacto e obrigado por tudo. Agradecer também às pessoas que nos ouviram, que eu não acho que perderam tempo, mas ganharam tempo aqui a ouvir um pouco aqui o Mister Pedro. E amanhã isto também está no Spotify para quem quer rever e para as pessoas que não conseguiram acompanhar e podem ouvir as vezes que quiserem. Mister, mais uma vez um abraço e muito obrigado. Ok, Mister? Tá, obrigado. Um abraço a todos. Obrigado, igualmente. Boa noite. Obrigado.